Então as ações da Vale estão despencando, elas já caem mais de 13% somente nesse ano, e se você for dar uma olhada nos últimos 12 meses, a queda ainda é maior de 21%. Tá na hora de vender? Bom, segundo o BTG, a resposta é sim. Ele recentemente disse que investir na Vale pode ser uma verdadeira armadilha. Tem mais, o Lula criticou a companhia, que tá passando por um período de incerteza sobre quem vai ser o novo CEO. Isso sem contar que o caso do desastre em Mariana voltou a mídia recentemente. E nesse vídeo eu vou te explicar tudo o que está acontecendo com a Vale e vou te mostrar se isso torna ela barata ou não de acordo com o meu método. Presta muita atenção aqui e já comenta se você é acionista ou não em Vale, deixa o dedo no like e vamos lá. Bom, quero começar aqui pelo caso BTG, que jogou a toalha em relação à Vale e rebaixou seus papéis para neutro, dando um downgrade, porque antes o banco BTG recomendava a compra de ações da Vale. E nesse relatório eles disseram ter errado e chamaram o papel de value trap, ou seja, eles consideram que a Vale é uma armadilha. Usando esse termo, value trap, que é utilizado para explicar ações que parecem ser baratas, estão descontadas, mas que na verdade isso é meio que uma pegadinha, uma armadilha, porque o desconto, segundo eles, é justo por conta de um cenário muito mais desafiador que a empresa tem pela frente. E o que está na imagem agora é um dos motivos para o downgrade. O endividamento da empresa ainda decorrente das provisões destinadas aos desastres em Brumadinho e em Mariana. Além dos resultados aquém do esperado no quarto tri de 2023, a pressão do Palácio do Planalto em relação à Vale, o que não faz sentido nenhum numa empresa privada. Além das notícias envolvendo a Samarco e o desastre de Mariana, que eu já vou falar sobre, só que antes eu quero contar essa história aí das pressões do governo em relação à Vale. O que aconteceu foi que o governo cobrou mais responsabilidade da Vale por ser controladora de uma grande quantidade de minas e, segundo o governo, não as explorar como o governo entende ser adequado. Eles meteram, olha, a Vale está vendendo mais ativos do que explorando minério. Isso sem contar que o governo Lula tentou influenciar também a sucessão do futuro presidente da Vale, indicando, adivinha quem lembra dele? Guido Mantega, um dos piores ministros da Fazenda da história do Brasil. Ideia essa que foi engavetada por resistência dos acionistas. Mas enfim, essa incerteza sobre quem será o novo CEO acaba afetando também o desempenho das ações da Vale. No mercado financeiro, quanto maior a incerteza, pior no curto prazo para a cotação, para o preço do ativo. Porque a incerteza é sinal de risco. Uma coisa é a Vale ter um CEO executivo de sucesso, com uma baita carreira nas costas, outra coisa é ter o Guido Mantega. Enfim, essa incerteza aumenta porque o que era esperado era que a Vale anunciasse quem será o novo CEO junto com os resultados do quarto tri de 2023. Isso não aconteceu. E segundo a empresa, o conselho está avaliando a renovação no mandato do CEO atual, Bartolomeu, ou a realização de um processo sucessório. E acaba que eles vão bater o martelo sobre isso lá no final de maio. Mas tem mais, olha essa notícia na tela. O que tem impactado também, tanto nos cofres da Vale quanto no incentivo à compra de ações, foi a recente inovação internacional causada pelo desastre de Mariana. O caso do rompimento da barragem lá de 2015, que no desdobramento mais recente, está falando aqui de uma ação internacional movida contra a Vale e a Samarco, que conta com quase 30 mil pessoas e empresas que alegam não terem participado de nenhuma ação anterior movida contra a empresa e, consequentemente, não fecharam nenhum acordo. Aí, segundo o CEO da August Godhead, o escritório que representa as vítimas, o motivo dessa nova ação é indenizar os atingidos que ainda não receberam a indenização adequada pelos danos sofridos. Bom, por fim, a última história aqui que eu quero contar, antes de te mostrar o que acontece com os dividendos e se as ações da Vale estão baratas ou não, é a história de quem pensa diferente do BTG. O Banco Citi, por exemplo, recomenda a compra das ações da Vale. Motivado pelo preço do minério de ferro, que cresceu no final de 2023 e abriu 2024 num patamar superior à média de 2023. Também motivado pelo preço do níquel, que de acordo com o Citi está próximo do piso e consequentemente deve crescer nos próximos meses, ajudando a reequilibrar o índice de commodity. Enfim, agora vamos falar de você. Investidor PFC, pessoa física comum que no meio a essa confusão, a esse excesso de informações, só quer fazer uma coisa: tomar a melhor decisão possível para preservar e multiplicar o seu patrimônio. E aí você pode ficar se perguntando, por que tá certo nisso? Será que tá certo o pessoal do BTG? Ou será que tá certo o Citi? Ou será que vale a pena manter uma ação com tanta incerteza no radar, com o governo pressionando, com nomes ruins sendo ventilados como futuros CEOs? Vale a pena correr esse risco? Tem muito bem como é ter dúvidas sobre qual decisão tomar, porque eu já fui um investidor PFC, que a gente chama, pessoa física comum, e já fui também analista de investimentos de ações antes do Clube do Valor, seguindo uma filosofia de investimentos que levava em consideração a análise do ambiente macro. E o que eu aprendi dessa experiência é que o futuro é muito imprevisível. E sendo o futuro muito imprevisível, nós seres
seres humanos tendemos a colocar os nossos vieses cognitivos na hora de tomar as nossas decisões. E eu acredito que o ideal é você eliminar esses vieses da tomada de decisões, e a única forma que existe para isso é tomando decisões com base em critérios quantitativos, ou seja, analisando apenas números. E olhando um pouco para os números aqui, tá? Se você for olhar só em cotação, vai ver que a queda das ações da Vale foram de cerca de 22% no último ano. Se a gente considera os dividendos na conta, essa queda é menor, é de cerca de 16%, sendo que, olhando também apenas para os números, o que a gente percebe é uma consistência no pagamento de dividendos da Vale. Pagou em 19, 20, 21, 22, 23... e nos últimos 12 meses está com um bom dividend yield, que, diga-se de passagem, desde 2021 está num patamar superior à sua média histórica. E se eu abrir aqui a nossa planilha inteligente para seleção de ações e colocar ali as ações da Vale, você vê que se trata de uma empresa com um bom ROI, retorno sobre o patrimônio líquido, um ROI que, ok, sim, não é grande coisa, mas com margem de lucro operacional muito alta, margem líquida bem alta, um bom nível de endividamento, mesmo com as provisões, um baixo preço para o lucro, um baixo EV/EBIT e um alto dividend yield. Talvez a única métrica de valor que ela não esteja tão descontada seja o preço por valor patrimonial. Aliás, detalhe, tá? Se você quiser ter acesso a essa planilha para fazer comparação entre diferentes empresas, e mais do que isso, né, conseguir organizar, né, empresas por maior ROIC, por, sei lá, menor preço por lucro, por maior dividend yield do último ano, enfim, por hora de EV/EBIT. Basta apertar nesse link aqui para fazer o download gratuito dessa planilha que funciona melhor no computador, beleza? Primeiro link aqui na descrição. Posto tudo isso, tá? Mesmo quem segue uma linha mais quantitativa, como é o nosso caso aqui do Clube do Valor, precisa definir o que vai levar em consideração para determinar se uma ação está barata ou não. O que eu te mostrei aqui na planilha foi um retrato dos números atuais. Eu sei que mesmo quem olha apenas números, faz uma análise apenas de múltiplos, fica muitas vezes inseguro na hora de tomar decisão, até porque por trás de múltiplos descontados como a Vale, existe uma perspectiva pior de futuro. O que o BTG chama de value trap. E sim, pode ser um value trap. Agora o ponto é, você não pode demorar tanto e ficar tão inseguro na hora de tomar uma decisão. E a única resposta para trazer segurança, do meu ponto de vista, é ter uma estratégia clara de investimentos. É isso que a gente faz aqui com os nossos clientes de Wealth do Clube do Valor. A gente traz um acompanhamento individualizado que funciona muito bem para quem já investe há mais tempo e também para quem é iniciante no mercado. Porque esse acompanhamento ajuda muito o investidor a ter convicção nas decisões tomadas e a usar menos do seu precioso tempo para isso. E antes que você pensa, pô, amigo, então a resposta é contratar vocês. Não, eu não acredito que a única resposta seja contratar um profissional. E muitas pessoas tendo sucesso investindo por conta própria, tendo suas próprias convicções, tomando suas próprias decisões. O que eu acredito e bato muito na tecla é que com um profissional você usa menos do seu tempo. Dito isso, tá? Antes de mostrar se Vale tá barato ou não, se você quiser ter uma ajuda individualizada nossa do Clube do Valor, ter uma conversa com um especialista, totalmente gratuita, no que é a primeira etapa que um cliente nosso de Wealth passa, que é uma sessão de consultoria gratuita de análise e diagnóstico de carteira, como se fosse uma versão freemium aqui do nosso serviço, eu quero te convidar para apertar aqui no segundo link na descrição ou no link desse card aqui, preencher um rápido formulário, que é uma aplicação que a nossa equipe vai dar uma lida, e se entender que você tem um perfil de investidor que a gente consegue ajudar, a gente vai te ligar e agendar uma sessão gratuita de análise e diagnóstico de carteira. Ao final dessa sessão, se a gente entender que a gente consegue te ajudar, aí sim você vai receber uma proposta para se tornar cliente de Wealth. Mas isso somente depois a gente apresentar como é que tá a tua carteira, como é que tá a tua estratégia, o que tá legal, o que dá para melhorar, e sugerir um novo plano para você investir da forma que a gente investe, com sistema de alocação estratégica. Beleza? Dito isso, Vale, na estratégia do Clube do Valor, ela tá barata ou não? Eu vou te mostrar aqui como é que tá a Vale à luz de duas estratégias. A primeira é a máquina de dividendos, que tem critérios quantitativos para listar 10 boas pagadoras de dividendo em potencial que estejam mais descontadas. Na máquina de dividendos nesse mês, a Vale é a 7ª colocada, ou seja, ela tá ali no top 10. Agora, ela tá barata? Bom, se a gente for rodar aqui os filtros da estratégia das ações mais baratas da bolsa, o mesmo filtro que monta carteiras de 20 ações que a gente testou no passado, que tiveram um resultado bem superior a carteiras de ações mais caras, o que a gente vai ver é que a Vale está com um earning yield de quase 19%. Ou seja, ela também está na 7ª posição na lista das 20 ações mais baratas da bolsa. Lembrando aqui que o que está por trás de uma ação barata é a incerteza. Ou seja, isso aqui não é uma garantia que Vale vai subir. Portanto, não compre apenas Vale, não tenha Vale mais 2 ações. Essas estratégias elas funcionam bem com diversificação, que é o que eu acredito que todo investidor que leva a sério a construção patrimonial, que leva a sério a ideia de preservar e multiplicar o seu patrimônio, deve fazer. Outra ação que andou despencando é a Irani. Só que será que ela está barata que nem a Vale? Eu comento sobre isso nesse vídeo aqui, e lembrando que se você quiser ter 1 hora de sessão de consultoria gratuita
com um especialista aqui do clube. O primeiro passo é preencher esse formulário, a gente vai dar uma olhada nas tuas respostas e eventualmente vai te contatar. Um grande abraço e até mais.